Seja bem-vindo ao Medo Noturno, o lugar onde segredos mais sombrios ganham vida e o medo se torna seu fiel companheiro. Aqui, exploramos os recantos mais escuros da imaginação humana, atravessando os limites entre o real e o inexplicável. Prepare-se para uma viagem arrepiante, recheada de histórias que vão desafiar sua coragem e instigar sua curiosidade. Primeiro relato. Bruno era motorista de aplicativo há alguns anos. Gostava do serviço noturno, onde as corridas eram mais longas e as ruas mais silenciosas. Naquela madrugada chuvosa, ele recebeu um chamado em um bairro afastado, perto de uma estrada que levava a uma área de mata. Ao chegar, viu um homem parado na beira da estrada, vestindo um terno antiquado e segurando um guarda-chuva preto. O estranho entrou no carro sem dizer uma palavra e apenas murmurou um endereço. Sua voz era baixa e rouca, quase como um sussurro engasgado. Bruno sentiu um arrepio involuntário. Enquanto dirigia, tentou puxar conversa. Noite chuvosa, né? O senhor mora longe daqui? O homem ficou em silêncio por um longo tempo, antes de responder. Eu costumava morar. Bruno sentiu um calafrio com aquela resposta ambígua. O endereço no GPS apontava para um bairro distante, mas algo estava estranho. Conforme dirigia, notou que o passageiro não se mexia, não piscava e seu reflexo no retrovisor parecia errado. O rosto parecia ligeiramente borrado, como se a chuva do lado de fora estivesse escorrendo por ele. A estrada estava deserta. As luzes dos postes falhavam. Bruno olhou para o GPS e percebeu que a rota havia mudado sozinho. Agora ele estava indo para um lugar que não conhecia. O senhor quer que eu volte? O endereço mudou aqui no GPS. O homem apenas virou lentamente a cabeça e sussurrou. Já estamos chegando. Bruno sentiu o pânico crescer. A estrada estava cada vez mais estreita, cercada por árvores escuras. O cheiro no carro mudou. Um odor de terra molhada e flores murchas começou a impregnar o ar. Eu acho que houve um engano. Vou parar o carro. Mas quando olhou pelo retrovisor, o passageiro não estava mais lá. O banco de trás estava vazio. Bruno pisou no freio, ofegante. O carro parou no meio da estrada deserta. Ele virou-se rapidamente para trás e viu que no banco, onde o homem estava sentado, havia um terno dobrado e uma foto antiga amarelada. Na foto, um grupo de pessoas vestindo roupas formais posava em frente a uma lápide. No canto, estava o passageiro de terno, mas seu rosto estava coberto por uma mancha escura, como se tivesse sido apagado da existência. Bruno sentiu o peito apertar. O silêncio era sufocante. Foi então que seu telefone vibrou com uma nova notificação. Corrida concluída. Obrigado por me levar para casa. Ele olhou ao redor. Não havia casas. Não havia saída. Apenas a escuridão da estrada e a certeza de que ele não estava sozinho ali. Segundo relato. Marina sempre teve medo da casa de sua avó. Era uma mansão antiga, com corredores compridos e portas de madeira rangendo a cada brisa. Quando criança, evitava subir sozinha para o segundo andar, pois sentia que algo a observava da escuridão. Mas agora, adulta e após o falecimento da avó, ela herdara a casa. Passou o dia organizando caixas e relembrando memórias da infância. Quando anoiteceu, percebeu que faltava um cômodo para inspecionar, o sótão. A escada para o sótão ficava no final de um corredor estreito e comprido. Marina nunca subira lá. Quando criança, a avó dizia que aquele andar estava fechado para sempre. Mas agora, a chave estava ali em suas mãos. Ao abrir a porta, uma onda de poeira e mofo inundou suas narinas. O ambiente era amplo, mas o que chamou sua atenção foi a janela no fundo do sótão. Não fazia sentido. Por fora, a casa não tinha nenhuma janela naquela posição.
Ela se aproximou, sentindo um arrepio. Do lado de fora da janela, havia apenas escuridão. Ela tentou ver melhor, colando o rosto no vidro. Não havia nada além de um breu opaco e sufocante. Foi então que percebeu. Havia um reflexo no vidro. Não era o dela. Marina recuou, o coração disparado. O reflexo era de uma mulher pálida, com cabelos longos e desgrenhados, usando um vestido antigo e rasgado. Os olhos dela estavam negros e vazios, como se absorvessem toda a luz ao redor. Então, a coisa dentro do vidro sorriu. A boca se abriu mais do que deveria, os dentes amarelados e afiados se destacando contra a pele pálida. Marina sentiu uma onda de vertigem. O reflexo não a imitava, ele estava se movendo sozinho. E então, a figura do outro lado deu um passo para frente. O vidro se estilhaçou. Marina caiu para trás, sentindo o coração quase explodir. Mas quando olhou novamente, a janela estava intacta. Nenhum vidro quebrado, nenhuma rachadura. Apenas a figura do outro lado, agora colada ao vidro, os olhos negros fixos nos dela. Um sussurro ecoou no ambiente. Me deixe entrar. Marina saiu correndo do sótão, trancou a porta e nunca mais voltou lá. Mas toda noite, no silêncio da casa herdada, ela podia ouvir o vidro rangendo. Como se algo estivesse tentando sair. Terceiro relato. Era uma tarde chuvosa quando Amanda, uma jornalista investigativa, recebeu uma carta misteriosa. O envelope era amarelado e de textura fina, como se tivesse sido manuseado por anos. Dentro, um pedaço de papel rasgado com a escrita apressada dizia: A casa está esperando por você. Não toque a porta antes das 3 horas da manhã. Amanda, curiosa e sempre em busca de histórias inusitadas, decidiu seguir o que parecia ser uma pista para uma grande investigação. Ao chegar ao local, uma casa isolada no meio da floresta, ela notou o silêncio pesado. Nada parecia se mover, nem mesmo o som do vento. A chuva caía forte, mas a casa parecia isolada do mundo. A casa era velha, com janelas empoeiradas e uma porta de madeira desgastada pelo tempo. Amanda ignorou a advertência sobre a hora e, sem pensar 2 vezes, empurrou a porta. O som de madeira rangendo ecoou por toda a casa vazia, mas algo na atmosfera imediatamente lhe causou um arrepio na espinha. O ar parecia gelado, mas ao mesmo tempo abafado. O interior da casa estava coberto por poeira e teias de aranha, mas o que mais a inquietou foi um som baixo, quase imperceptível. Era como se algo estivesse sussurrando entre as paredes, algo que ela não conseguia identificar. Ela tentou ligar sua lanterna, mas a bateria se foi instantaneamente. No entanto, de repente, uma luz suave começou a brilhar de um canto escuro da casa. Ao se aproximar, viu uma velha cadeira de balanço, balançando lentamente sozinha. A sala parecia inofensiva, mas algo ali estava errado. Ela examinou o ambiente e encontrou uma fotografia antiga de uma mulher sorrindo com um homem ao lado dela. Porém, o sorriso parecia estranho, como se fosse forçado. A mulher na foto tinha olhos vazios e um olhar penetrante que parecia acompanhá-la. Aos poucos, o eco de passos suaves começou a ser ouvido pelos corredores da casa. Amanda, assustada, foi atrás do som, pensando ser alguém, mas não havia ninguém. Quando chegou ao fundo da casa, encontrou uma porta trancada, que parecia levar a um porão. Na maçaneta, algo estava escrito em uma caligrafia desesperada: a morte nunca deixa de ouvir. Sem hesitar, Amanda conseguiu arrombar a porta. No instante em que ela se abriu, o frio aumentou drasticamente, e uma figura sombria, de um homem sem rosto, apareceu no topo das escadas. Seu corpo parecia distorcido, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. A figura começou a descer, mas seus pés não tocavam o chão, ela flutuava,
movendo-se com uma rapidez sobrenatural. A sensação de terror tomou conta de Amanda. Ela queria correr, mas seu corpo não respondia. O homem sem rosto avançava, sem emitir som algum, até que, a poucos metros de Amanda, ele se parou abruptamente. De dentro da casa, ouviu-se um grito ensurdecedor, e o ambiente ficou completamente negro. Quando a luz retornou, Amanda se viu de volta na entrada da casa. A porta estava fechada, e ela estava sozinha na chuva, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Olhando para os seus pés, ela percebeu que a fotografia da mulher estava em suas mãos, e os olhos da mulher na imagem agora estavam fixos nela. Ela virou-se para sair, mas ao olhar para trás, viu a porta da casa se abrir novamente, dessa vez com uma figura atrás dela. Não era um homem sem rosto, mas uma versão distorcida de si mesmo. Seu reflexo, que estava observando sem uma expressão, a estava chamando de volta. O som que vinha da casa agora era claro e inconfundível. Você já está dentro. E no exato momento, a última coisa que Amanda viu foi o reflexo dela mesma, sorrindo como na foto, e o eco da casa que jamais a deixaria ir. Quarto relato. Lucas sempre teve uma vida comum. Trabalhando como analista de sistemas, seu dia a dia era preenchido por telas de computador e a monotonia de rotinas previsíveis. Mas uma manhã, ele recebeu uma ligação. A voz era de um homem com um sotaque estranho e uma risada baixa que fazia a pele de Lucas arrepiar. Você está indo embora mais cedo hoje, não é? O trabalho não vai te esperar. Lucas pensou que fosse uma brincadeira de algum amigo, mas a voz parecia genuinamente ameaçadora. Ele ignorou, desconversando, e desligou o telefone. Contudo, a sensação de desconforto não o deixou. Durante o resto do dia, o telefone tocou várias vezes, mas ao atender, a única coisa que se ouvia era uma respiração pesada. Ele bloqueou os números desconhecidos, mas os telefonemas não pararam. Algo estava estranho. Naquela noite, Lucas decidiu sair para espairecer. Pegou o carro e se dirigiu até uma rua mais afastada, um bairro antigo que, há muito, não era frequentado. A chuva começava a cair, e a névoa se erguia das ruas de paralelepípedos, criando uma atmosfera surreal. Ele estacionou o carro e caminhou pela rua vazia, sentindo a estranha sensação de que alguém o observava. Era como se os prédios à sua volta, em sua arquitetura decadente, tivessem olhos invisíveis. De repente, o celular vibrou no bolso. Quando Lucas o retirou, viu um número desconhecido na tela. Hesitante, ele atendeu. Você não vai gostar do que encontrará aí. A voz era a mesma, fria e calculista. Mas precisa ir até o final. Assustado, Lucas tentou desligar, mas o telefone simplesmente não respondia. Ele sentiu um impulso de olhar para o fundo da rua e, para sua surpresa, viu uma figura escura, parada sob um poste de luz. Era difícil distinguir os detalhes, mas o ser parecia estar esperando por ele. Lucas sentiu seu coração disparar. A figura, então, se moveu lentamente, começando a caminhar em direção a ele, de maneira errática, como se estivesse se contorcendo a cada passo. Lucas, paralisado, não conseguia desviar o olhar. O som da respiração no telefone se intensificou, misturando-se com o som das gotas de chuva que batem no chão. Ele queria correr, mas algo o mantinha no lugar. O ser, agora mais próximo, estava encoberto por um casaco negro rasgado. Seu rosto estava totalmente coberto por uma máscara branca e lisa, sem expressão. Ao se aproximar, a figura estendeu a mão, e Lucas, quase como em transe, a apertou. O toque foi gelado e estranho, como se a pele não fosse humana. A cada segundo que passava, a sensação de distorção no ar aumentava, como se o tempo estivesse desacelerando. Você vai ouvir a última chamada agora.
A voz no telefone soou novamente, mais distorcida do que nunca. Antes que pudesse reagir, o ser na sua frente falou com uma voz rouca, quase como um sussurro. Agora você vai saber quem realmente ligava. Lucas sentiu um torpor se apoderar dele. Seus olhos se fecharam involuntariamente, e ao abrir novamente, estava em um cenário completamente diferente. Ele não estava mais na rua, mas dentro de uma casa, escura, com a sensação de que algo o observava de cada canto. Ele estava preso, de alguma forma, mas não sabia como. Em uma mesa à sua frente, uma cadeira estava vazia, mas a silhueta de uma pessoa parecia projetada atrás dela. Quando ele olhou mais de perto, viu um telefone antigo, com um fio enrolado, pendendo do lado da mesa. Ele tentou gritar, mas não saiu som algum de sua boca. O telefone tocou, e sua mão, quase sem querer, o levantou. A voz que atendeu foi a mesma. Você já não pertence mais ao mundo lá fora. A frase foi dita de forma tão calma que parecia uma sentença de morte. Ao fundo, uma figura se levantou da cadeira. Não era o ser com a máscara, mas um homem muito parecido com ele, com um sorriso macabro. O que você acha de voltar, Lucas? Ele não conseguiu responder. Sua visão se turvou, e em um último suspiro, ele percebeu que estava, na verdade, ouvindo a última chamada de sua própria vida. A voz no telefone nunca mais pararia. E então, qual dessas histórias mais te arrepiou? Já passou por algo inexplicável como eles? Conta para a gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Medo Noturno para mais histórias assustadoras. Até a próxima, se você tiver coragem.